único caminho é o amor. O único caminho. Nós vemos o texto aí, já foi citado várias vezes, né? O amor é o maior destes. O amor não somente é superior aos dons considerado a poucos, olha só, esse amor não é considerado a todos, porque em Isaías 53, versículo 11, e por muitos intercedeu. Então, nem todos foram destinados para viver esse amor, ou melhor, para receber esse amor. Então, o amor não somente é superior aos dons considerado a poucos, mas é supremo também entre as virtudes. O amor no pensamento do apóstolo Shaul é uma atitude do coração, da mente e da vontade. Em outras palavras, ele atua na personalidade inteira do homem. O Eterno não mudou a personalidade do homem. Quando eu falo homem, é o gênero humano, o homem e a mulher. Mas essa personalidade está sendo nutrida, alimentada por um novo coração. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O amor, o coração que recebemos, o nascimento natural, ele é influenciado pela descendência de Adão, que gera separação, condenação eterna e morte por causa do pecado. Então, que coração é esse que o apóstolo está falando, que é uma atitude do coração, da mente e da vontade? O nascimento natural corrompeu todas essas virtudes, a mente e a vontade. Então, o Eterno, lá no madeiro, ele resolveu essa questão. Ezequiel 36, versículo 26, ele nos dá um retrato falado do que o madeiro produziu através da vida de Alcha sendo derramado lá no madeiro. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um novo coração. É o mesmo que está batendo aqui, é o mesmo, mas está produzindo agora nutrientes que vai alimentar, que vai sustentar a vida regenerada do pecador. O novo coração que rege toda a existência do regenerado. Para desfrutar desse amor e impregnar todo lugar em que estiver respirando essa vida de amor. Entre parênteses, e Alcha. Vou repetir. O novo coração que rege toda a existência do regenerado para desfrutar desse amor e impregnar todo lugar em que estiver respirando essa vida em amor. E Alcha. Fomos criados em amor e para o amor, que é o único poder que destrói toda a treva que envolve a humanidade. Onde estiver o regenerado, ele é o gerador
dessa suprema virtude e de todas as virtudes. Tá vendo? Não tem nada de nós, queridos. Nós ficamos lá no madeiro. Colossenses 3, versículo 3, diz assim: morreste, e a tua vida está oculta juntamente com Yahshua em Yah. O que eu era, influenciado por esse coração corrupto, enganoso, ficou lá no madeiro. Porque no versículo 4 do texto de Colossenses 3, ele nos mostra: quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória, em virtude. Tá vendo? Quando Yahshua, que é a nossa vida, que é a vida do regenerado, que é o gerador dessa suprema virtude de todas as virtudes. Então nós estamos vendo aí da mente, né? 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente de Yahweh que o possa instruir? Quem? Quem que foi lá e dissuadiu ele a chamar você para receber esse amor? Não teve ninguém. Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo. Ele sabe que o homem é difícil. O homem é difícil. O homem influenciado pela sua natureza natural, que ele recebeu no nascimento natural, ele é difícil. Tão difícil que precisou Yahshua ir lá no madeiro para resolver o assunto. Então, ele tirou a nossa vida, meu irmão. A vida que gerava, que era influenciada por esse coração corrupto, gerando morte, separação e condenação por causa do pecado. E da vontade. Então, terminando aí com 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Yahshua. O regenerado pelo sangue de Yahshua e que participou do madeiro, ele recebe a mente de Yahshua para absorver todos os procedimentos que o Eterno traz sobre ele, para que ele seja e alcance a semelhança do seu Filho. Romanos 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh, para alcançar a semelhança de Yahweh. E da vontade, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Yahweh repartiu a cada um. E eu quero citar o texto: considerai o irmão sendo superior a você. Ninguém quer ouvir isso, entendeu? Então, pense com moderação a medida da fé que Yahweh repartiu a cada um. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Queridos, eu estou lendo a Escritura porque o regenerado de si mesmo, ele não tem palavra. Ele é sustentado pela palavra que Yahshua trouxe da parte do Pai, que é gerador de vida, que é gerador de comunhão, de unidade. Filipenses 2, versículo 12 e 3. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu não entendi esse texto. Eu já sou salvo.
E aí, como desenvolver a salvação dentro dessa realidade do amor ágape? Porque o nascimento natural nos trouxe um amor seletivo, egoísta, entendeu? Esse amor seletivo que você só vai estar em comunhão com aquele desde que ele não te aborreça, desde que aquele não te decepcione. Aí você isola e exclui do seu convívio. Esse é o amor que é nutrido, que é influenciado pela natureza do homem. Temor, o que é temor? Sentimento de profundo respeito e obediência a Yahweh. Verso 13. Porque Yahweh, em Filipenses 2, 12 e 13. Porque é Yahweh que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Verso 14. O regenerado, ele não tem controle e nem domínio sobre a sua realidade de regenerar. O Eterno, quando deu um novo coração para o regenerado, para ele nutrir toda a instrução de amor que nós temos na palavra, nas escrituras, ele absorva isso e desenvolva a sua salvação dentro desse parâmetro, dentro dessa realidade. Então, é o Eterno que tem governo, que tem domínio sobre o regenerado, porque ele é nosso dono, ele nos comprou com um preço muito alto. Verso 14. Fazei tudo sem murmuração e contendas. O amor não está dentro dessa realidade de murmuração e contenda. A contenda não é fruto de um coração regenerado. Verso 15. Para que vos tornei irrepreensível e sinceros, filhos de Yahweh, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como os luzeiros do mundo. É o Eterno que ele está falando do homem regenerado, que está vivendo e manifestando essa realidade ainda nesse tabernáculo. Então, é preciso que Yahweh efetue em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, que é o melhor para nós. O amor é possível somente em quem vive no poder de Yahushua, habitando no seu interior, no seu íntimo. Vou ler de novo. O amor é possível somente em quem vive no poder de Yahushua, habitando no seu interior totalmente. Quero ler aqui Yaohana, a primeira carta de Yaohana. Eu vou ler na tradução King James, né? A partir do verso 13. Primeira carta a Yaohana, capítulo 3, versículo 13 ao 24. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos que todo o significado do amor, 2 pontos. Yahushua deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só, eu quero
trazer uma realidade que eu tive conhecimento na área, né? É um exemplo aqui de como dar a sua vida, né? E Alcha deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como isso, irmão Nelson? Então eu tive conhecimento de uma realidade que aconteceu lá na igreja do Machia, em Maputo, capital de Moçambique. Os irmãos andaram 50 quilômetros a pé para ungir os irmãos naquele lugar onde eles moravam. Eles andaram 50 quilômetros a pé para ir lá e auxiliar os irmãos na imersão. E voltaram esses 50 quilômetros a pé também. Isso é um exemplo de dar a vida aos nossos irmãos. Se alguém possui recursos, aqui também outro exemplo, a própria Escritura nos mostra. Se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor leal? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade. Nós somos procedentes da verdade. E acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Ial é maior que o nosso coração. E ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Ial e recebemos dele tudo o que rogamos. Coração não nos condena, temos coragem diante de Ial. E recebemos dele tudo o que oramos, rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e esse é o seu mandamento, 2 pontos. Que creiamos no nome de seu filho, Yahshua o Mashiach, que amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. E ele neles. E assim conhecemos que Yahweh permanece em nós. 2 pontos. Pelo Ruá que nos ortogou. Pelo Espírito que nos deu. Outro texto. Primeira carta de Alhana, capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Yahweh. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Yahweh. Aquele que não ama não conhece a Yahweh, porquanto Yahweh é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Yahweh para conosco. 2 pontos. Em haver Yahweh enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. O regenerado só existe pela vida de Yahshua nele. Assim, nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Yahweh, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que há o amor dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Yahweh. Se amarmos uns aos outros, Yahweh permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu ruar, Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. E o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Yahshua é o Filho de Yahweh, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Portanto, dessa forma conhecemos o amor de Yahweh, que Yahweh tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Yahweh é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Yahweh e Yahweh nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós, semelhantemente, somos neste mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo pressupõe a punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Yahweh, porém odeia seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahweh, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento, quem ama Yahweh, ame de igual forma o seu irmão. Romanos, nós estamos vendo aqui que Yohanan está dizendo que Yahweh é amor. Romanos 5, versículo 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nossos corações pelo Espírito puro que nos foi outorgado, ou melhor, foi dado. Então, o próprio Criador está vivendo em nós, porque ele é amor. Esse é o poder que foi imprimido em nós para transformar aqueles que nos cercam, sendo agora, depois do madeiro, nós somos transformados em instrumento de amor, de justiça, de graça e de compaixão. É você, meu irmão. Continuando. Eu quero trazer aqui algumas frases que o Eterno me deu com respeito. O único caminho é o amor. Yahshua é o centro de uma comunidade que expressa o amor, que une o celestial com o terreno na sua pessoa. O amor é suficiente para o desenvolvimento do relacionamento entre os semelhantes. Nós estamos sendo preparados a cada dia para alcançarmos a semelhança de Yahshua. Então, o amor é suficiente para o desenvolvimento do relacionamento entre os semelhantes. O maior dom divino que recebemos é a salvação na pessoa de Yahshua. Outro texto que o Eterno me deu: Yahshua é o que nenhum outro homem foi,
e por si mesmo não pode ser, a não ser crendo naquele que tornou possível trazermos a sua imagem e posteriormente receber o corpo igual ao dele. Outra frase que o Eterno me deu: o amor unifica as diferenças para o exercício da missão que transforma o indiferente. E Yahshua, o amor genuíno, é a resposta a muitos problemas. Agora vamos lá no texto, porque eu quero ler o texto de 1 Coríntios de uma maneira, primeiro da maneira correta, e que nós vamos ter dificuldade nenhuma de ler, e aí a gente vai se alegrar, a partir do verso 4 ao 7. Então, começa aqui, né? O amor é paciente. Mas vamos ver dessa forma aqui, ó. Yahshua é paciente, é benigno. Yahshua não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora vamos ler dessa forma. Rômulo, me permita usar o teu nome agora aqui, querido. Olha, o Rômulo é paciente, é benigno. O Rômulo não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E agora? Olha a implicação agora. Coloca o teu nome aí. Você pode, porque foi imprimido em vós. O Eterno deu isso para você regenerar. Entendeu? Leia com teu nome aí todo dia. E muitas barreiras, muitas arestas vai ser aparada na sua caminhada. Nelson é paciente, é benigno. Nelson não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece. E começa a ficar mais difícil. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Olha, quando nós colocamos o nosso nome, há uma implicação muito forte, meu querido. E o Eterno nos deu essa coragem, essa intrepidez. Assim como o apóstolo alcançou essa dimensão em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Yahshua vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Criador que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, querido, o único caminho é o amor. O apóstolo Shaul disse certa vez essa palavra: a vida do homem é como um punhado de água do oceano, que o homem apanha com a palma da mão e que escorre pelos dedos. Tá vendo? Essa é a vida do homem. Na verdade, o que os regenerados buscam é o próprio oceano. Esse oceano que sustenta a nossa existência é Yahshua. O nosso alvo, o nosso objetivo, como carta escrita no meio de uma sociedade em mentira e falsidade. Vós sois o luzeiro do mundo. Essa é a palavra que o Eterno me deu e que não é minha palavra.
é a palavra que Elcha trouxe da parte do Pai. E Ele imprimiu em nós, para nós buscarmos o interesse de Elcha. E o interesse de Elcha sempre foi fazer as coisas sob a orientação do Pai. Você, meu irmão, você começar a querer fazer as coisas do seu jeito. Nós temos exemplo nas Escrituras dos homens que começaram a fazer as coisas do jeito deles e se lascaram. A palavra está aqui para nos ensinar, nos exortar e nos qualificar, e para nós alcançarmos a condição de varão perfeito e habilitado para as boas obras. Nós não podemos deixar de consultar as Escrituras. Ela está aqui nesse livro chamado Bíblia, que tem um conjunto de livros e que também contém as Escrituras. E que homens influenciados pelas trevas manipularam algumas coisas na Escritura que está aqui, com relação ao nome do nosso Criador e nosso Pai, o nome da pessoa, do verdadeiro Filho do Todo-Poderoso, que foi lá no madeiro, seu nome é Elcha. A doutrina da Trindade, que é uma planta que o Pai Celestial não plantou. Isso é um mandamento humano, não nasceu no coração do Pai. Então, muitos têm deixado as Escrituras porque ela está corrompida. Mas o externo não nos deu espírito de engano, de confusão. Porque ele diz que não